Cientistas da Florida State University acabaram de criar um novo tipo de cristal que, olha, pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente sabe sobre magnetismo. Vamos dar uma olhada nessa descoberta que basicamente força os menores ímãs do universo a se torcerem em padrões que parecem coisa de ficção científica. Pensa num ímã. A gente sempre imagina um polo norte e um polo sul, né? Uma linha reta. Mas e se o magnetismo não fosse tão simples assim? E se, lá no nível atômico, ele pudesse se torcer, girar e criar verdadeiros redemoinhos de energia? Pois é exatamente isso que esses pesquisadores conseguiram. Eles criaram um cristal onde os ímãs atômicos não se alinham daquele jeito previsível. Pelo contrário, eles meio que dançam, girando em padrões super complexos e, assim, hipnotizantes. É um tipo de organização magnética que a gente nunca tinha visto na prática. Mas para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar rapidinho como é que os ímãs funcionam na sua essência. A mágica toda acontece por causa de uma coisinha chamada spin atômico. Ok, vamos simplificar. Imagina que cada átomo dentro de um material é como uma bússola minúscula. O spin é basicamente a setinha dessa bússola, que aponta a direção do campo magnético daquele átomo. Simples, né? E é aqui que a diferença fica super clara. Nos ímãs que a gente conhece, todas essas setinhas atômicas se alinham, sabe? Todas apontando para o mesmo lado, como se fossem soldados em formação. Já na nova descoberta, elas formam esses redemoinhos incríveis. É a diferença entre uma ordem perfeita e uma bagunça organizada e muito poderosa. Aí vem a pergunta, né? Como eles fizeram isso? Como forçaram os átomos a se comportarem desse jeito? A resposta está numa técnica com um nome que eu achei genial: frustração estrutural. A ideia é, basicamente, criar um conflito, uma briga controlada lá no nível dos átomos. E a equipe foi muito esperta. Eles pegaram dois compostos que são quase gêmeos químicos. Um tem germânio, o outro arsênico, que são vizinhos na tabela periódica. Só que tem um detalhe. Apesar de serem parecidos, as estruturas de cristal deles são como peças de quebra-cabeça que simplesmente não se encaixam. A lógica por trás disso é brilhante. Como disse o Michael Shattuck, um dos pesquisadores, a ideia era, se as estruturas estão competindo entre si, talvez isso force os spins a se torcerem. Eles não estavam buscando estabilidade. Pelo contrário, eles apostaram no caos controlado para criar algo totalmente novo. Então, resumindo o processo. Primeiro, eles juntam esses gêmeos incompatíveis. Segundo, essa mistura cria uma zona de instabilidade, uma tensão bem na fronteira onde as estruturas se encontram. E terceiro, é essa frustração que faz os spins desistirem do alinhamento tradicional e se organizarem nesses redemoinhos fantásticos. E esses redemoinhos magnéticos têm um nome oficial, tá? Skyrmions. Guarda bem esse nome, porque encontrar, ou melhor ainda, criar materiais que possam gerar skyrmions de forma estável é tipo um dos santos grais da física e da química moderna. E o resultado? Um sucesso total. Os padrões em espiral que eles viram no novo cristal eram exatamente os skyrmions que eles estavam tentando criar, e essa é a grande virada. Eles não tropeçaram nessa descoberta por acaso. Eles a projetaram, construíram de propósito. Ok, a ciência por trás disso tudo é fascinante, a gente já entendeu. Mas e na prática? Por que a gente deveria se importar com esses redemoinhos magnéticos minúsculos? Bom, a resposta está no futuro da tecnologia que usamos todos os dias. Vamos ver como. As aplicações em potencial nossas são de tirar o fôlego. Imagina só, discos rígidos que guardam muito mais, mas muito mais dados no mesmo espaço. Pensa em eletrônicos que gastam bem menos bateria. E talvez o mais promissor de tudo, um novo caminho para construir os tão sonhados computadores quânticos de um jeito mais estável e confiável. E essa questão da energia é fundamental. Para mover um skyrmion, a energia necessária é mínima. Pode não parecer grande coisa, mas agora imagina isso num supercomputador com milhares de processadores. Essa pequena economia em cada um se transforma numa economia brutal de eletricidade. E, claro, de dinheiro gasto para resfriar tudo isso. Mas, sabe, talvez a consequência mais profunda dessa pesquisa não seja o material em si, é a ideia por trás dele. A gente está falando de uma nova forma de fazer ciência, uma verdadeira mudança de paradigma. A gente está passando de descobrir materiais para projetar materiais. Pensa assim, por muito tempo a ciência dos materiais foi como garimpar. Os cientistas procuravam na natureza materiais que já tinham propriedades interessantes. Agora, a abordagem é mais como a de um arquiteto, projetar um material do zero já pensando nas propriedades que se quer que ele tenha. É a diferença fundamental entre achar e construir.
Nas palavras do Ian Campbell, outro pesquisador do projeto, o objetivo é chegar ao ponto de poder dizer: se eu misturar A com B, eu sei que vou criar C e ele vai ter exatamente as propriedades que eu preciso. É a busca pela previsibilidade, pelo controle total sobre a matéria. E o impacto disso vai muito além do laboratório. Projetar materiais sob demanda significa que a gente pode criar alternativas para elementos raros e caros que hoje são um problema na produção de tecnologia. Isso pode levar a cadeias de suprimentos mais baratas, mais seguras e mais acessíveis para todo mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que meio que redefine o futuro. Agora que a gente tem a capacidade de sermos arquitetos do magnetismo, a grande questão muda de o que a natureza pode nos oferecer para o que nós vamos escolher construir. O manual de regras acaba de ser reescrito e as possibilidades, bom, elas são infinitas.